Boa noite e bem-vindo ao VET Smart TV. Esta noite transmitiremos a segunda de 4 palestras do Fórum Online VET Smart de Dermatologia, que ocorrerá ao longo deste mês de junho. Eu sou Tiago De Rogatis, o seu apresentador. O tema de hoje será dermatite atópica em cães, novos diagnósticos e terapias. Todos que estão assistindo ao vivo receberão através do e-mail cadastrado no VetSmart o certificado de presença online. O seu nome no certificado será exatamente aquele cadastrado no VetSmart. Então, se você deseja atualizá-lo, acesse as áreas de cadastro nas plataformas VetSmart e faça a sua alteração. A transmissão de hoje tem o patrocínio da Royal Canin. A precisão nutricional é parte do DNA da Royal Canin. Sua ciência e profundo conhecimento das reais necessidades nutricionais de cães e gatos gera produtos inovadores. A Royal Canin compartilha sua paixão, contribuindo com a saúde e bem-estar dos animais de estimação em todo o mundo. Como patrocinadora, a Royal Canin sorteará um kit de produtos da sua linha dermatológica. Para participar, basta se cadastrar e assistir aqui com a gente a transmissão de hoje. Além desse sorteio, todos que assistirem às 4 palestras do Fórum Online VetSmart de Dermatologia também concorrerão a um otoscópio. O vencedor deste prêmio será divulgado na última palestra do nosso fórum. A palestra de hoje será ministrada pelo professor Dr. Marconi Rodrigues de Farias, que é professor adjunto 3 de Clínica Médica de Animais de Companhia e da pós-graduação em Ciência Animal da PUC Paraná, chefe do Serviço de Dermatologia e Alergia da Unidade Hospitalar para Animais de Companhia também da PUC Paraná, coordenador da Comissão de Alergia Veterinária da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, atuando principalmente nas seguintes linhas de pesquisa: alergia e imunopatologia tegumentar e infectologia dermatológica. Eu passarei agora a palavra a ele, que ministrará a sua palestra. Olá, boa noite a todos. Gostaria inicialmente de começar agradecendo ao convite da Royal Canin e toda a organização da equipe da VetSmart para estar presente com vocês aqui ao longo da noite. Então, iremos abordar hoje com vocês o tema dermatite atópica em cães e suas novas perspectivas diagnósticas e terapêuticas. Sabemos que dermatite atópica é uma doença inflamatória da pele, é uma doença crônica, é uma doença recorrente, pruriginosa, geralmente com alta incidência em cães. Cães com dermatite atópica, eles apresentam a perda da função de barreira física epidérmica. Essa perda da função de barreira física epidérmica favorece alterações na sua fauna microbiana superficial. Então, geralmente, devido à perda dessa função de barreira física, é muito comum a presença de supercrescimento microbiano e estabelecimento de quadros disbióticos, né? O aparecimento da disbiose geralmente também é associado com um quadro inflamatório e pluritogênico. Também devido a alterações na camada córnea da pele atópica dos cães, é muito comum uma maior exposição do organismo dos cães ao meio ambiente. Então, existe, além de perda transepidérmica da água, existe uma grande entrada a partir da epiderme de fatores ambientais, como alérgenos de ácaros nos animais intradomiciliados, pólens nos animais que têm exposição ao ambiente externo, bem como é muito comum a entrada, a proliferação e colonização da pele por agentes microbianos, como bactérias e leveduras. Geralmente, a partir dos elementos que penetram na pele por via percutânea, é muito comum se suscitar uma resposta inflamatória. Então, geralmente, a partir do momento que se entra na pele alérgenos microbianos, alérgenos de ácaros e alérgenos de pólens, é muito comum o estabelecimento de uma resposta TH2 contra esses elementos. A resposta TH2 irá levar à liberação de inúmeras citocinas, que vai levar a um processo inflamatório e pluritogênico que a gente observa nesses animais. Em fases agudas, ocorre uma prevalência de resposta TH2.
Já em fases crônicas, devido à exposição contínua a alérgenos microbianos e ambientais, é muito comum o desvio da resposta de TH2 para TH1. E durante esse processo de resposta, a pele tende a ficar com um aspecto mais liquenificado, mais discratótico, mais descamativo e mais odorífero. Então, a dermatite atópica nós podemos dividir em duas fases. Numa fase inicial, nós temos um quadro de prurido, geralmente lesional, primário, ou um prurido com pele eritrodérmica, relacionado à resposta TH2. Numa fase secundária de doença, uma fase mais crônica, nós podemos ter uma prevalência de resposta TH1, onde nós observaremos o quê? Uma pele liquenificada, espessa, descamativa e hiperpigmentada. Geralmente ligado a essa resposta tegumentar a alérgenos ambientais e também a alérgenos microbianos e também a irritantes primários, é muito comum a liberação de citocinas pluritogênicas. Entre elas, uma importante citocina pluritogênica é a citocina IL-31, uma citocina que ela vai estimular as terminações nervosas e estimular a via pluritogênica, a via neurológica do prurido. Uma outra citocina também liberada por pelos queratinócitos é a citocina TSLP, que também tem importante papel nessa via pluritogênica em cães. Geralmente cães com dermatite atópica, eles apresentam importantes lesões de prurido nessas regiões mostradas na tela. Então é muito comum o estabelecimento de lesões na porção distal dos membros, em regiões flexurais, como a região antecubital, região antibiotársica. É muito comum prurido em região axilar, em região abdominal ou abdômen inguinal. É muito comum também esses animais apresentarem prurido periorbital ou prurido perioral. Muitos desses pacientes também apresentam otite, um otite com aspecto bilateral, crônico e intermitente. Então, visualizando as lesões dos cães com dermatite atópica, é isso que a gente observa. Geralmente esses cães apresentam prurido crônico, um prurido primário, um prurido de intenso a grave, que prevalece na porção distal dos membros, como a região interdigital dorsal, a região interdigital ventral. Também é muito comum o aparecimento de inflamação em pavilhão auricular e condutos, geralmente bilateralmente. A otite desses cães tem caráter crônico, recorrente ou intermitente, e devido à sua cronicidade, é muito associado com hiperplasia do epitélio auricular, bem como estenose de condutos. Esses cães, devido à perda de função de barreira física epidérmica, é muito comum a presença de proliferação microbiana, geralmente de origem estafilocócica. Logicamente, a proliferação microbiana nesses animais pode favorecer o processo de colonização tegumentar por bactérias estafilocócicas, geralmente Staphylococcus pseudodermérios, e o aparecimento de infecção tegumentar. Aqui, visualizada a presença de pústulas com base bem eritematosa em região abdominal em um cão com dermatite atópica. Logicamente, essas pústulas elas têm caráter fugaz, elas se rompem com facilidade e geralmente ligado após a ruptura das pústulas ocorre o aparecimento de colarinhos epidérmicos e aparecimento de crostas de conformação mericérica. Também é muito comum, além da invasão da epiderme, a invasão do epitélio folicular por bactérias em cães com dermatite atópica. Nesses casos, quando o epitélio folicular é acometido, nós temos eriçamento piloso, nós temos alopecia e formações de erupções pápulo-pustulares em região foliculocêntrica, de abrangência foliculocêntrica. Um outro agente microbiano oportunístico que se aproveita dessa quebra de função de barreira física epidérmica presente em atópicos são as leveduras do gênero Malassezia. Então, geralmente, animais atópicos, eles têm uma proliferação dessa levedura, geralmente em áreas interteriginosas, como axila, região inguinal, bem como a região interdigital, região perioral, pavilhões e condutos auditivos, bem como a região inguino-pleural. Devido à proliferação dessas leveduras, é muito comum o aparecimento de eritema, de prurido intenso e, com a cronificação, a pele pode ficar hiperpigmentada, ela pode ficar liquenificada, descamativa, untuosa e mal cheirosa. Então, é este o contexto que a gente observa nesses cães.
Então, geralmente, animais com dermatite atópica, o proprietário procura assistência médico-veterinária com aquele tipo de prurido crônico. Prurido crônico, primário e perene, né, que ocorre, que tende a ter seu início já em animais bastante jovens, às vezes animais com menos de 2 anos de idade, e geralmente animais que são de raças específicas e intradomiciliados. Então, esses animais são levados para assistência veterinária e, a partir daí, nós iniciamos o que? Nós iniciamos o processo de reconhecimento de doença e do seu controle terapêutico. A dermatite atópica, infelizmente, é uma doença que ela não admite cura, mas é uma doença que tem tratamento. E realmente o estabelecimento de métodos de controle multifatorial ajuda muito a melhorar a qualidade de vida desses cães. Geralmente o que nós planejamos desses animais realmente é o quê? É melhorar a sua qualidade de vida. Nós não objetivamos a cura clínica desses pacientes, mas em sim que eles tenham eles coçem menos, tenha menos infecções recorrentes, que a sua pele fique hidratada, tenha uma melhoria do aspecto cosmético tegumentar, bem como que eles tenham uma melhor qualidade de vida e menos desenvolvimento de doenças secundárias. Então, para o controle da dermatite atópica em cães, quais são os passos que nós temos que seguir? O primeiro passo importante é reconhecer e tratar as disbioses. Então, se o paciente com dermatite atópica ele apresenta supercrescimento microbiano, bacteriano e ou fúngico, esse crescimento microbiano deve ser reconhecido, esse supercrescimento microbiano deve ser reconhecido e deve ser prontamente tratado. Sabemos que cães atópicos, quando eles têm disbiose, ou seja, quando eles têm supercrescimento de estafilococos pseudointermédios ou supercrescimento de malacésia, com supressão da sua fauna microbiana convencional ou normal, geralmente essas bactérias, esses agentes infecciosos patogênicos, eles podem liberar superantígenos. Esses superantígenos são responsáveis por estabelecimento de degeneração e necrose de queratinócitos, liberação de citocinas pluritogênicas e pró-inflamatórias. Então, devido ao supercrescimento microbiano, é muito comum o aparecimento de inflamação, o aparecimento de edema e o aparecimento de prurido intenso. Geralmente, o supercrescimento microbiano ocorre em áreas interteriginosas, podem também acontecer em superfícies tegumentares como axila, abdômen e região inguinal, bem como é muito comum também o aparecimento do supercrescimento microbiano em condutos e pavilhões auriculares. Então aqui nós evidenciamos a presença de supercrescimento microbiano, disbiose e estabelecimento de infecção estafilocócica tegumentar. Então observe nessa imagem a presença de colarinhos epidérmicos, crostas melicéricas e uma base fortemente eritematosa, ligada ao processo pró-inflamatório desenvolvido pelas toxinas microbianas. Mais uma vez, observem aqui a presença de disbiose e a presença de infecção do epitélio folicular em cães com dermatite atópica. Então, o estafilococcus, à medida que ele supercresce e que ele invade o epitélio folicular, ele libera superantígenos, o superantígeno vai causar a liberação de citocinas pró-inflamatórias e pluritogênicas, e isso vai causar inflamação tegumentar, isso vai causar prurido intenso. Uma vez reconhecida a presença de disbiose de origem estafilocócica nesses animais, é interessante iniciar um protocolo terapêutico. Geralmente a terapia da infecção bacteriana ela é predominantemente tópica. Então, procuramos instruir o proprietário a fazer banhos com shampoos à base de clorexidine a 3% ou shampoos mistos, shampoos que tenham clorexidine a 2% ou miconazol 2,5% em pacientes que têm infecções mistas, pacientes que além de infecção estafilocócica também têm malacesiose tegumentar. Geralmente os banhos eles podem ser feitos por até 2 vezes por semana nesses pacientes. É interessante às vezes utilizar no intervalo entre os banhos o uso regular de clorexidine na forma de soluções sprays ou na forma de mousse. Então clorexidine de 3 a 4% na forma de mousse ou na forma de solução aquosa spray, um uso diário ajuda muito a controlar essas infecções estafilocócicas, já que elas têm caráter bastante superficial. Uma outra opção é o uso de soluções antibióticas. Então, o uso de soluções aquosas em spray, né, de mupirocina a 0,2% ajuda muito no controle da infecção estafilocócica desses cães. É interessante a gente observar que cães com dermatite atópica,
Geralmente eles apresentam infecção da epiderme ou do epitélio folicular. As infecções elas têm caráter muito superficial, o que faz com que somente a terapia tópica, se bem implantada, já seja eficaz no controle da doença. Então aqui observe, né, a utilização de uma solução spray à base de mupirocina 0,2%, né, e o tratamento da desbiose e infecção tegumentar no paciente atópico. Aqui mais uma vez, após a utilização de uma solução antibiótica spray, observe uma importante involução sintomatologional do processo. Então aqui um paciente com infecção estafilocócica observa a presença de eritema e associado ao eritema a presença de crostas mericéricas, de colarinhos epidérmicos, de mancha hiperpigmentada tegumentar. Então após a utilização de soluções à base de mupirocina, observe a involução sintomatologional do quadro. Então, observe como a terapia tópica ela já pode ser capaz de causar involução sintomatologional, minimizar a inflamação e minimizar o colorido desses pacientes. Aqui, após a utilização de uma solução de clorexidine, então mousse de clorexidine com uso regular, uma vez ao dia, observe também a involução sintomatologional. Aqui a presença de supercrescimento microbiano estafilocócico em área de dobras faciais, né, uma importante região intertriginosa. Então, observe a involução sintomatologional do processo após o uso de mousse de clorexidine de forma diária. Aqui um quadro de foliculite com pápulas e pústulas foliculocêntricas. Olha como a lesão evolui de maneira importante após terapia tópica bem implantada. Quando a infecção estafilocócica ela é multifocal, ela não está respondendo bem somente à terapia tópica ou o proprietário não adere somente ao uso de terapia tópica, nós podemos também, associado ao uso de shampoos, podemos fazer o uso de terapia sistêmica com antibióticos. Os antibióticos mais recomendados para o controle da desbiose nesses cães é a cefalexina. A cefalexina pode ser usada na dose de 30 mg por quilo a cada 12 horas, ou podemos usar a amoxicilina associada com ácido clavulânico. A dose da amoxicilina potencializada com clavulonato de potássio, ela pode ser na dose de 22 mg por quilo a cada 12 horas. Geralmente a terapia antibiótica sistêmica nesses pacientes ela é feita por um período de 2 até 3 semanas. Então observe nesses casos um animal com foliculite e a sua pronta melhora médica após a instituição de terapia com a cefalexina. Também mais uma vez observe a presença de foliculite associada a pápulas e papulopústulas ou papulocrostas foliculocêntricas neste animal e a sua pronta evolução sintomatologional após terapia antibiótica sistêmica. Então, num trabalho recentemente desenvolvido na Pontifícia Universidade Católica do Paraná, com dissertação de mestrado capitaneada sob minha orientação e realizada pelo Ranieri Gartner, então nós observamos o quê? Nós fizemos um trabalho em que nós tratamos piodermites em cães apenas com terapias tópicas. Então, um grupo de 15 animais usou uma terapia com mupirocina 0,2%. Um outro grupo de 15 animais usou a terapia com clorexidine, mousse de clorexidine a 4%. E outro grupo de animais utilizou apenas cefalexina oral. Então, o que nós observamos é que, com a instituição da terapia tópica, já houve involução sintomatologional e do clorido nesses pacientes. E se nós compararmos, não há uma diferença estatisticamente significativa entre o grupo que usou apenas cefalexina, entre o grupo que usou apenas mupirocina spray a 0,2% e o grupo que usou clorexidine a 4%. O que mostra que a terapia tópica apenas já é eficaz para o controle de muitas infecções superficiais de origem estafilocócica nestes cães, e que a terapia antibiótica sistêmica ela pode ser planejada para aqueles casos mais refratários ou os casos realmente que a terapia tópica não pode ser implantada. Além da desbiose estafilocócica, uma outra desbiose muito importante em cães com dermatite atópica é causada pela malacese. Nesses casos, a malacese, quando ela supercresce na superfície, ela também libera superantígenos. Ela pode também causar degeneração de queratinócitos, liberação de citocinas como o TSLP, o que leva à inflamação tegumentar e leva ao estabelecimento de quadros intensamente pruriginosos. Quando o animal tem malacesiose e ela é localizada, ou seja, ela é associada com prurido
em regiões interdigitais ou em regiões intertriginosas, como a região axilar, região de virilha, ou mesmo a região perioral, a terapia tópica apenas já é suficiente para o seu controle. Geralmente, terapia tópica com soluções de clorexidina de 3 a 4% costumam ser, além de bactericidas, costumam ser malacedicidas. Também, soluções antifúngicas à base de cetoconazol 2% ou miconazol 2% têm importante efeito fungicida e pode ajudar muito no controle dessas infecções superficiais causadas pela malacésia em cães atópicos. Em algumas situações, quando a lesão for uma lesão mais focal, mais discreta, bem localizada, pode-se usar cremes ou pomadas à base de terbinafina na dose de 10 mg por grama. Então, observe aqui um paciente com dermatite atópica e com malacesiose secundária. Então, observe a presença de edema e eritema, a presença de untuosidade tegumentar e a presença de intenso prurido, né, no paciente com lesões aí na região inguinal e na região abdominal secundária à malacesiose. Após o estabelecimento de terapia tópica, observe a involução sintomatological desse quadro. Então, vejo que a terapia tópica, se bem implantada, ela pode também já ser suficiente para o controle médico desses pacientes. O uso de shampoos à base de clorexidina, ou à base de cetoconazol, ou à base de miconazol 2%, pode ser feito nesses animais 2 vezes por semana, orientando o proprietário a, quando for usar o shampoo sobre a área lesional, né, massagear o shampoo em área de lesão por pelo menos 10 minutos, deixando ele agir por 10 minutos, e em seguida fazendo um enxágue. Em quadros mais crônicos de malacesiose, podemos observar já que a pele do paciente começa a sofrer algumas mudanças morfológicas. Então, na malacesiose crônica, é muito comum a presença de hiperpigmentação tegumentar, liquenificação, untuosidade, descamação e mau cheiro. Então, nesses quadros, observem que o paciente com dermatite atópica crônica e malacesiose secundária, observe como a pele fica liquenificada, fica hiperpigmentada, descamativa e untuosa. Então, alguns pacientes podem ter um quadro de malacesiose generalizada. Então, que essa pele vai ter esse aspecto descamativo, liquenificado e untuoso, abrangendo uma grande extensão da superfície corporal. Então, pacientes com malacesiose crônica e disseminada secundária à dermatite atópica, é interessante que nós estabelecemos protocolos terapêuticos de terapia sistêmica associado com terapia tópica. A terapia tópica, o que pode ser instituído nesses pacientes, é o uso de shampoos como sulfeto de selênio, a 2%. Então, shampoos de bisulfeto de selênio, geralmente são o quê? São shampoos que eles são eficazes. Eles são, além de malacedicidas, de terem eficácia contra a malacésia, eles também têm efeito queratomodulador. Ou seja, eles ajudam a diminuir a cinesia do queratinócito basal e ajudam a afinar a pele. Também o shampoo de sulfeto de selênio, eles têm efeito queratolítico e efeito queratoplástico. Então, eles conseguem o shampoo de sulfeto de selênio consegue fazer um peeling químico da pele. Então, eles promovem a descamação e promovem a diminuição da hiperqueratose, afinando a camada córnea desses animais. A terapia com sulfeto de selênio também é interessante no intuito que o sulfeto de selênio também tem efeito desengordurante. Então, ele pode diminuir a untuosidade tegumentar, minimizando o seu mau cheiro e e tirando nichos ecológicos da pele que podem favorecer o supercrescimento microbiano. Associado à terapia com sulfeto de selênio, é interessante também instituir terapia sistêmica. Geralmente, quando nós instituímos banhos com sulfeto de selênio, nós fazemos isso 2 vezes por semana por 15 dias, para depois passar para usos semanais do shampoo. A terapia sistêmica contra a malacesiose pode ser feita com o itraconazol. O itraconazol pode ser recomendado na dose de 10 mg por quilo por dia, por 2 dias consecutivos por semana, em um total de 4 semanas. Também a terapia com a terbinafina ela pode ser instituída na dose de 30 mg por quilo por dia, também 2 dias consecutivos por semana, por 4 semanas.
Então, após o controle da disbiose ou estafilocócica ou por malacésia em cães atópicos, é interessante no processo de reavaliação desses animais se verificar como está a pele. Em pacientes em que a pele está ressequida, descamativa ou existe uma perda de função de barreira física tegumentar caracterizada por descamação e ressecamento de xerose cutânea, é interessante o estabelecimento de terapia atópica repositora de barreira. Então, alguns cães atópicos chegam assim para a gente. Eles chegam com a pele ressequida, a pele xerótica, a pele descamativa e a pele irritável e pluritogênica. Então, nesses pacientes, é interessante o estabelecimento de produtos tópicos hidratantes, emolientes e umectantes. Então, shampoos hidratantes, emolientes e umectantes, eles podem recompor a função de barreira física da epiderme, geralmente da camada córnea. Esses animais acabam com o quê? Esse restabelecimento da barreira física epidérmica ajuda muito a minimizar a entrada transepidérmica de irritantes primários, bem como de alérgenos ambientais, como alérgenos de ácaros e alérgenos de pólens. Geralmente, com esse processo de restabelecimento da função de barreira física epidérmica nesses cães, é muito comum também a observação da minimização do prurido e principalmente a observação da melhora do aspecto cosmético da pele. Então, o pelo fica mais brilhoso, vai ocorrer uma minimização da queda de pelo, a pele tende a ficar também mais hidratada, menos irritável e menos eritematosa. Então, a terapia tópica repositora de barreira ela é muito importante nesse aspecto de melhorar o aspecto cosmético da pele, bem como minimizar o quadro inflamatório tegumentar. Então, após a utilização de terapia tópica de repositora de barreira, é muito comum a observação da reorganização da camada córnea tegumentar. Então, vários produtos hoje são disponíveis no mercado veterinário para a utilização na terapia tópica repositora de barreira. Então, muitos produtos têm efeito hidratante e anti-inflamatório e antipruriginoso. Alguns produtos têm efeito na sua restauração da barreira física tegumentar e tudo isso ajuda no processo de controle terapêutico desses animais. Os shampoos, eles são indicados 2 vezes por semana durante crises e depois em manutenção semanal. E isso tudo ajuda no controle da doença. Às vezes, no intervalo entre os shampoos, para manter a pele hidratada, pode ser indicada a utilização de soluções sprays hidratantes e emolientes ou repositoras de barreira, bem como a utilização de loções cremosas ou de soluções purons, que podem ajudar no processo de restauração da barreira tegumentar. Uma vez controlada a disbiose, então, junto com o processo de hidratação da pele e de restabelecimento da função de barreira física epidérmica, a gente pode iniciar o controle medicamentoso desses cães. O controle medicamentoso da dermatite atópica ele é fundamental, na medida que o controle medicamentoso ele minimiza muito a resposta inflamatória, minimiza muito o prurido desses animais. E dessa forma, melhora muito a qualidade de vida desses pacientes e minimiza o aparecimento de lesão de pele, já que a maior parte das lesões na pele atópica são autoinduzidas. Então, com o controle medicamentoso, a gente acaba que minimiza muito a formação de alopecia autoinduzida, a formação de escoriações e erosões associadas ao processo de prurido crônico. O controle medicamentoso da dermatite atópica pode ser feito de várias formas. Uma forma importante é a utilização do oclacitinib. O oclacitinib ele é um inibidor biológico da Januskinase 1 e o oclacitinib ele minimiza as formações de citocinas como a IL-31, citocinas como a IL-4 e a IL-13, minimizando bastante a resposta TH2. Então, o oclacitinib costuma ter uma boa eficácia naqueles animais que têm um prurido crônico associado à pele lesional, ou seja, aqueles cães que têm prurido cinematere, prurido primário, ou naqueles cães que ao exame clínico eles têm prurido intenso, mas a pele bastante eritematosa. Bom, o oclacitinib ele tem seu importante efeito na inibição da Januskinase 1. E inibindo a Januskinase 1, ele vai impedir o efeito de citocinas pró-inflamatórias e pluritogênicas relacionadas à resposta TH2. Entre elas, uma citocina importante,
tem o seu efeito minimizado com a utilização do oclacitinib é a interleucina 31. A interleucina 31 ela tem seus receptores na baía neuronal. Uma vez que essa citocina se liga no seu receptor, ela estimula a via neurogênica do prurido. E, logicamente, o estímulo de prurido ele é levado pela via espinotalâmica até a córtex, e a córtex eleva a sensação de prurido. Então, com o uso de oclacitinib de forma regular, nós temos a inibição da formação dessa citocina e, consequentemente, a minimização importante do prurido. Com a minimização do prurido, geralmente inicia-se também um processo de diminuição da autoagressão tegumentar. Então, esses animais eles param de induzir lesão e, consequentemente, além de nós termos uma minimização da escala visual de prurido, nós temos a minimização das lesões de pele associadas ao processo, ao quadro da dermatite atópica. Então, inicialmente, o oclacitinib ele pode ser indicado na dose de 0,4 a 0,6 mg por quilo a cada 12 horas, e a gente faz isso geralmente por 15 dias. A gente observa que a utilização de oclacitinib a cada 12 horas por 15 dias você tem uma importante minimização do prurido, e ligado ao quadro também nós temos uma importante minimização das lesões. Então, observe nessa figura gráfica, a figura A, nós temos o quê? A minimização do prurido ao longo de 15 dias após a instituição do oclacitinib. E observe na figura B como nós também temos a minimização do quadro sintomatological. Então, à medida que nós minimizamos o prurido, nós também minimizamos as lesões de pele. Após 15 dias, o oclacitinib ele é dado de forma regular, mais uma vez ao dia. Então, é mantida a dose de 0,4 a 0,6 mg por quilo, mas essa dose é mantida a cada 24 horas. Então, essa é a dose de manutenção do oclacitinib. Então, quando essa dose de manutenção é instituída, a gente pode observar uma certa majoração do prurido, ou seja, o fluido pode retornar, mas geralmente ele retorna em grau bem menor do que era na sua avaliação inicial. Então, geralmente nós pegamos cães atópicos com prurido 9 ou 10 em 10. Quando nós instituímos o oclacitinib a cada 12 horas, esse prurido passa a ser de 10, ele vai para 2, vai para 3. E depois, quando nós fazemos o oclacitinib na forma de manutenção, uma vez ao dia, o prurido ele é mantido geralmente numa escala em 4 a 5, um grau 4 ou 5. Então, observe que o prurido na manutenção, ele ficando moderado, geralmente ele não é associado com lesões de pele. Então, se nós observarmos a figura gráfica A, observem aí uma majoração do prurido, né, após a manutenção, e a figura B, observem que não ocorre aparecimento de novas lesões de pele, mesmo com um discreto aumento do prurido associado ao processo. Então, observe aqui um paciente com dermatite atópica crônica, após o estabelecimento da terapia com oclacitinib, a importante evolução do prurido e sintomatologia lesional tegumentar. Aqui também um paciente com quadro de dermatite atópica crônica, observe que junto com o processo de minimização do prurido, também ocorreu importante evolução sintomatological da pele. Aqui mais uma vez, observe a presença de eritema importante em superfície ventral, no abdômen, na região inguinal, e após a utilização do oclacitinib, esse prurido melhorou bastante já nos 15 dias após a utilização do produto, e quando a gente iniciou a terapia de manutenção uma vez ao dia, o prurido permaneceu em grau moderado, mas não suficiente para causar agressões tegumentares, o que foi muito associado com melhora médica do paciente e melhora da qualidade de vida do animal. Então, geralmente a instituição do controle medicamentoso ajuda muito no controle da inflamação e no controle do prurido. E o uso regular do controle medicamentoso, ou seja, a utilização regular da medicação, faz com que esses animais eles permaneçam com ótima qualidade de vida. Aqui mais um caso, um animal com prurido perianal, observe ligado à dermatite atópica, observe também importante evolução sintomatológica do processo. Uma outra medicação que nós não dispomos ainda no mercado brasileiro, mas já está presente no mercado americano e europeu, é o Cytopoint. O Cytopoint ele é um anticorpo monoclonal anti-L31. É uma medicação que ela tem uma importante eficácia no controle do prurido,
crônico em cães com dermatite atópica. Essa medicação ela é utilizada na forma subcutânea, na dose de 2 mg por quilo, geralmente em intervalos a cada 30 dias. E a gente observa que somente o uso dela já é suficiente para causar involução do quadro de prurido e sintomatologia lesional, ou algumas vezes ela pode ser usada de forma conjunta com os inibidores da angiotensina 1, como o clasetinib. Uma outra medicação que costuma ter bastante eficácia no controle do prurido crônico em cães com dermatite atópica é a ciclosporina. A ciclosporina ela tem um importante efeito imunomodulador, acaba tendo efeito anti-inflamatório e antipuritogênico, né? E a ciclosporina ela tem bastante eficácia, como ela minimiza a resposta TH1 e TH2, ela tem bastante eficácia em pacientes com dermatite atópica crônica, em que a pele já está liquenificada, descamativa, untuosa e mal cheirosa. Então, a ciclosporina ela é indicada para cães com dermatite atópica na dose de 5 mg por quilo por dia. No Brasil, nós não dispomos da apresentação veterinária da ciclosporina, nós utilizamos o Sangimum, que é a apresentação humana da medicação. A ciclosporina, ela tem, apesar de sua eficácia, ela demora a iniciar os seus efeitos positivos. Então, geralmente, quando nós prescrevemos a ciclosporina, nós fazemos juntos com o uso de corticoides. Nós passamos ciclosporina, 5 mg por quilo, uma vez ao dia, associada a prednisolona, na dose de 0,5 mg por quilo, uso diário por 15 dias. Após 15 dias, nós começamos a espaçar o uso do corticoide. Nós mantemos a ciclosporina, 5 mg por quilo por dia, e a prednisolona nós passamos para usar 0,5 mg por quilo, um dia sim, um dia não, por mais uma semana. Na sequência, nós mais uma vez passamos o uso do corticoide e passamos a utilizar a prednisolona na dose de 0,5 mg por quilo, um dia sim, dois não. Depois, na semana subsequente, nós começamos a utilizar a prednisolona a cada 3 dias, por mais uma semana. Então, após 5 semanas de utilização de ciclosporina com corticoides, nós podemos o quê? Nós podemos suspender a terapia com corticoides e manter apenas a terapia com a ciclosporina na dose de 5 mg por quilo, o uso diário. Nós mantemos esse uso diário até 8 semanas. Após 8 semanas de utilização diária da ciclosporina, a gente pode tentar espaçar seu uso, passar o uso para um dia sim, um dia não, e, se o animal permanecer bem, até tentar o uso um dia sim, 2 não. Então, geralmente, a ciclosporina ela é associada com involução sintomatololesional, bem como minimização do prurido, em até 50% a 60% dos pacientes com dermatite atópica. É importante salientar que o controle medicamentoso do prurido ele tem máxima eficácia quando o animal tem a pele hidratada e ele não apresenta desbioses. Aqui um exemplo de um paciente que foi tratado com ciclosporina. Esse animal tinha dermatite atópica crônica, então tinha um prurido crônico, e associado com o prurido crônico, ele tinha a pele bastante liquenificada, descamativa e untuosa. Então foi estabelecido o protocolo de ciclosporina com corticoide nesse paciente, inicialmente por 6 semanas, depois o corticoide foi suspenso e mantido apenas o controle com o uso regular de ciclosporina. Então ele teve importante evolução sintomatololesional do seu quadro médico. Então observe a presença de forte eritrodermia em superfície ventral, aqui após 6 semanas de uso de ciclosporina e corticoide, 8 semanas de uso de ciclosporina. Então observe aqui também o quadro inicial do paciente após a indicação da ciclosporina com corticoide, depois tirado do corticoide, manutenção com a ciclosporina. Observe como o animal já teve evolução do seu quadro médico. Nos pacientes com dermatite atópica, após controle da desbiose e hidratação da pele, nós iniciamos o controle medicamentoso do prurido. Então, paralelo, conjuntamente ao controle medicamentoso do prurido, nós podemos o quê? Nós podemos avaliar se esse paciente, esse cão com dermatite atópica, se aquela pele reage a alimentos. Então, alguns cães com dermatite atópica, eles podem ter o quê? Além de reagir a alérgenos ambientais, como ácaros e pólens, eles podem reagir a proteínas alimentares. Então, eles podem fazer reação adversa inflamatória a alimentos. Então, aqui demonstrado na figura, observem que cães com dermatite atópica, eles têm uma perda de função de barreira física epidérmica.
Então, devido a isso, eles podem ter desbiose de origem estafilocócica ou por leveduras. Ele pode ter penetração por via transepidérmica de alérgenos ambientais, como ácaros e pólens, e pode reagir a esses alérgenos com a resposta TH1 ou TH2. Mas nessa figura ilustrativa, observe que alérgenos alimentares podem chegar, né, na pele por via sanguínea, né, e isso pode suscitar uma resposta imunológica ou inflamatória contra esses alérgenos. Ou seja, cães com dermatite atópica, eles podem fazer uma resposta TH2 imunológica ou podem fazer uma resposta TH1, ou seja, uma resposta celular mediada, inflamatória, crônica, pluritogênica, secundário a proteínas alimentares. Então, o cão com dermatite atópica, ele tem pele hiperreativa. E essa pele hiperreativa pode reagir a diversas proteínas, tanto ambientais como alimentares. Entre as proteínas alimentares que os cães com dermatite atópica reagem, as principais são quais? As principais são carne bovina, carne de frango, o trigo e laticínios. Então, geralmente, para saber se esses cães com dermatite atópica eles têm reação a diversos alimentos, nós podemos submeter esses pacientes a testes alérgicos previamente. Ou seja, depois de controlar a desbiose e hidratar a pele, nós podemos o quê? Nós podemos fazer um teste alérgico nesse animal para alimento, né? A gente faz esse teste antes de começar a terapia medicamentosa. Então, geralmente, o que nós fazemos nesses animais? Nós sabemos que testes alérgicos para alimentos, eles têm bom valor preditivo negativo. Então, o teste alérgico mais realizado nesses animais é o PET teste, ou o teste de contato de retalho. Então, nesse teste, o que nós fazemos? Nós pegamos câmaras, como as Finchambres ou a Lego Chamber. Nós colocamos, nessas câmaras, o alimento in natura ou extratos vaselinados de alimentos liofilizados, né? Após preencher as câmaras, nós colocamos essa câmara em contato com a pele do animal. Depois que nós grudamos as câmaras na pele previamente tricotomizada e nós mantemos essas câmaras com alimento in natura ou com alimento liofilizado vaselinado em contato com a pele por pelo menos 48 horas. Após 48 horas, nós iremos tirar essas câmaras e nós iremos o quê? Observar se houve alguma forma de reação tegumentar. Então, aonde teve reação eritematosa, ou seja, se formou manchas eritematosas, se formou placas, ou se formou micropápulas ou microvesículas, nós marcamos a pele e nós fazemos a nova reobservação desse animal após o quê? Após 72 horas de colocado as Finchambers. Aqueles pontos que reagiram é indicativo do quê? É indicativo que essa pele com dermatite atópica pode estar fazendo resposta inflamatória contra o alimento. Essa resposta inflamatória pode ser TH1 ou pode ser TH2, mas geralmente ela tem um componente TH1. Geralmente é uma resposta inflamatória, celular mediada e retardada ao alimento. Então, após o PET teste para alimento, nós podemos o quê? Nós podemos vislumbrar qual dieta podemos fazer nesse paciente. E nós vamos instituir um protocolo de exclusão dietética nesse animal. Nós iremos escolher para esse animal se alimentar uma proteína que ele não reagiu no teste. Essa dieta a ser instituída pode ser uma dieta comercial, como as rações hipoalergênicas hidrolisadas. Geralmente nós mantemos essas dietas por mínimo 5 semanas, no máximo 8, e depois nós fazemos o quê? Um desafio. O desafio é feito naqueles animais que teve minimização dos sintomas de pele ou do prurido após o quê? Após a instituição de dietas. Ao invés de dietas comerciais, nós podemos também utilizar, às vezes, dietas caseiras. As dietas caseiras também são o quê? São baseadas numa fonte proteica que o animal não reagiu no teste alérgico, bem como o quê? Associada a fontes de carboidratos, como arroz integral,
batata doce ou batata. Nessa tabela, nós o quê? Nós expomos aqui a quantidade de proteína e de carboidratos que deve ser instituída de acordo com o peso do animal e deve ser ofertada para esse paciente durante o período de 5 até 8 semanas. Então, como nós fazemos para observar se um paciente com dermatite atópica reage a alimentos? Então, geralmente nós iniciamos, junto com o controle medicamentoso, a exclusão dietética. Ou seja, inicialmente o que a gente faz com esse paciente? Inicialmente nós controlamos a desbiose. Após controlar a desbiose, nós fazemos o quê? Nós fazemos um teste alérgico para alimentos e escolhemos qual dieta esse paciente vai ter que fazer durante no mínimo 5 semanas e no máximo 8. E no tempo 1, nós fazemos o quê? No primeiro dia, após o teste alérgico para alimentos, nós fazemos o que já? Nós iniciamos o controle medicamentoso com cracetinib ou ciclosporina e corticoide e iniciamos o quê? Iniciamos o protocolo de exclusão dietética. Nós mantemos o quê? Nós mantemos o uso de medicamentos junto com a exclusão dietética até o 23º dia. No 23º dia, nós tiramos o medicamento e deixamos esse paciente apenas com a dieta. E o que a gente faz? A gente reavalia esse paciente com 30 dias. No dia 30, nós marcamos retorno, a gente vai avaliar como é que está as lesões de pele desse paciente e como é que está o quê? Como é que está o índice de prurido. Ou seja, quando nós tiramos o medicamento com 23 dias, nós vamos deixar esse paciente 1 semana sem medicamento, só com dieta. Vamos avaliar esse paciente com 30 dias. O que a gente quer saber com 30 dias? A gente quer saber se houve retorno do processo dos sintomas de prurido ou das lesões tegumentares sem a medicação. Caso sem medicação esteja ocorrendo o que retorno do prurido e das lesões, nós voltamos no dia 30 a instituir o quê? A instituir controle medicamentoso junto com a dieta. Então nós mantemos o quê? O protocolo dietético estabelecido, mais o controle medicamentoso também estabelecido previamente. E nós mantemos o acompanhamento médico do animal. Depois o quê? No dia 53 a gente vai rever esse paciente. Nós vamos tirar novamente o medicamento. Vamos deixar esse paciente sem medicamentos e manter a dieta até o dia 60. Ou seja, o animal mais uma vez vai ficar somente o quê? Somente com dieta por mais 1 semana. Ou seja, no dia 60 nós iremos julgar se a dieta é ou não importante no controle do prurido desse animal. Então nós fazemos controle medicamentoso junto com controle dietético. E nós vamos fazer avaliações objetivas da minimização da lesão e do prurido sempre no dia 30 e dia 60. Lembrando que como esse animal está fazendo uso paralelo de medicamentos e de alimento, para a gente saber se o alimento é ou não importante no processo de prurido e lesão, a gente tira sempre no dia 23, no dia 53, tira o medicamento e mantém o animal 1 semana sem medicamentos para que a gente possa fazer uma avaliação objetiva nos dias 30 e 60. Se no dia 60 o animal teve uma melhora significante do seu prurido, a gente pode iniciar desafios dietéticos para saber a que essa pele reage. Se no dia 60 o proprietário falar para a gente que o alimento pouco ajudou no processo de minimização do prurido, então o que a gente faz com esse paciente? A gente volta a fazer o quê? A gente vai fazer um teste alérgico nesse animal, vamos ver se ele reage a alérgenos ambientais, vamos iniciar protocolos de imunoterapia junto com o controle medicamentoso. Então, alguns pacientes em que nós submetemos, alguns cães com dermatite atópica, que nós submetemos a medicamentos junto com a uso de medicamentos e controle dietético, e observa a importante evolução sintomatológica desses animais. Então, esses animais melhoraram muito com o uso de medicamentos e com o uso de dietas. Mas quando nós tiramos o medicamento, eles voltaram a coçar. Mas voltaram a coçar de maneira parcial. Ou seja, esses animais eles têm dermatite atópica, eles também reagem a alimentos, mas não só a alimentos.
Então, o que nós observamos nesses cães é o seguinte: geralmente, quando nós instituímos protocolos de controle medicamentoso junto com dietas, um percentual muito baixo, de 1 a 3% desses animais, tem melhora 100% do prurido. Ou seja, a maioria dos animais, quando nós instituímos dieta junto com os medicamentos, e nós tiramos os medicamentos, eles persistem em prurido. Ou seja, parece que o alimento ele não é o fator principal na precipitação de eczema atópico. Ou seja, o alimento, a proteína alimentar, é só mais um fator que vai fazer com que esses animais cocem, né? Assim, quando você faz dieta e esses animais melhoram 100% do prurido, geralmente eles não têm dermatite atópica, eles têm alergia alimentar verdadeira. Mas isso vai acontecer somente em 1 a 3% dos casos. Ou seja, 95% dos cães que têm prurido crônico, primário e perene, né, em porção distal dos membros, tem histórico de otite de repetição, tem desbiose tegmentar, eles têm dermatite atópica, né? Esses cães, quando a gente faz dieta neles, é que a gente observa 50% deles, até 60%, a dieta pouco ajuda no controle do prurido. Ou seja, o que realmente ajuda é o controle medicamentoso. Mas, em até 30% desses pacientes, a dieta pode ajudar a minimizar o prurido. Ou seja, a dieta é mais um fator que vai ajudar a controlar a reação inflamatória na pele desses cães. Uma vez que concluímos que esse cão com dermatite atópica, ele não reage a alimentos, ou seja, ele é dependente do controle medicamentoso, ou ele até reage a alimentos, mas a reação ao alimento deles, o alimento é só mais um fator extrínseco, mais um fator que agrega prurido nesse cão, não é o fator principal. Então esses cães eles têm que ser submetidos a teste alérgico. Os testes alérgicos eles podem ser in vivo, ou seja, pode ser teste de puntura ou intradérmico, ou pode ser testes sorológicos. O intuito do teste alérgico é a gente descobrir a que aquela pele está reagindo, ou seja, quais são os alérgenos ambientais que aquela pele reage, e a partir daí nós podemos o quê? Junto com o controle medicamentoso, instituir um controle imunoterápico. O controle imunoterápico ajuda muito no controle medicamentoso, no intuito que, quando você estabelece imunoterapia junto com o controle medicamentoso, nós minimizamos a resposta a TH2, nós minimizamos o processo imunológico, minimizamos a inflamação e o prurido associado à exposição alergênica, e com isso, o controle medicamentoso é mais eficaz. Com isso, nós conseguimos a melhor eficácia de medicações como Apoquel ou ciclosporina, né, ou Sangimo, né? Ou às vezes nós conseguimos até tirar o uso medicamentoso, tirar o uso de remédios e manter esse paciente apenas com o quê? Com o controle da desbiose, com o controle da hidratação da pele e com o uso regular de protocolos imunoterápicos. Então, para descobrir quais alérgenos nós iremos utilizar no controle imunoterápico, é interessante fazer teste alérgico. O teste alérgico in vivo ele pode ser feito na forma de teste intradérmico, aqui demonstrado, em que nós pegamos 0,05 ml de extratos alergênicos, fazemos a aplicação por via intradérmica e fazemos a avaliação subsequente da reação. Ou o teste alérgico pode ser feito por puntura, em que nós usamos puntores como Duotip. Esses puntores eles são embebidos em alérgenos glicerinados. Depois do que esses puntores eles são ou o alérgeno glicerinado é colocado em gota sobre pele ou o puntor ele é embebido, né, no alérgeno glicerinado em bandejas. Na sequência nós fazemos a puntura e nós fazemos também uma leitura da reação após 15 minutos da puntura. Então observe aqui no prick test, né, nós observamos que a colocação de uma gota sobre a pele, o processo de puntura, depois nós fazemos o que? A observação médica da reação tegmentar após a puntura. Lembrando que para o teste de puntura, reações de 3 milímetros superior à reação do controle negativo já são consideradas positivas. Aqui então nós temos aqui uma reação ao teste intradérmico e uma reação ao teste de puntura, e observe o tamanho das pápulas formadas, e essas reações tegmentares vão nos indicar que aquela pele atópica pode estar reagindo ao ambiente e que
a partir da reação, nós podemos o quê? Traçar protocolos de imunoterapia para melhor fazer controle medicamentoso desses pacientes. Existem vários protocolos imunoterápicos. Um protocolo interessante são os métodos de depósito, em que as vacinas são feitas a imunoterapia é feita de forma semanal por 2 meses, para depois iniciar uma fase de indução, em que a imunoterapia é feita em protocolos mensais. Os testes em vivo, eles são mais específicos e são melhores testes para guiar em protocolos de imunoterapia. Quando não é possível fazer testes em vivo, ou seja, não é possível fazer teste intradérmico ou teste de puntura, devido à pele estar com muito eritema, ou a pele está com um aspecto liquenificado, descamativo, ou mesmo o paciente, a gente não consegue manter o paciente um tempo sem controle medicamentoso para poder fazer o teste. Os testes serológicos eles são indicados. Testes serológicos eles são muito sensíveis, né? Então é muito comum a presença de reações falso-positivas. Mas eles podem ser guias importantes para protocolos imunoterápicos, desde que o resultado do teste serológico seja interpretado à luz do histórico de exposição do paciente. Em conclusão, a dermatite atópica é uma doença inflamatória de pele, crônica, pruriginosa. Geralmente, o que nós objetivamos nesse paciente é melhorar a sua qualidade de vida, tanto do animal como do proprietário. Nós queremos que esses animais é o quê? A gente não tem cura da dermatite atópica. Entretanto, nós conseguimos fazer uma evolução, nós temos que planejar uma evolução sintomatologional do quadro tegumentar, uma minimização do prurido crônico, que esse animal passe a ter menos infecções de repetição, menos desbiose ao longo da sua vida, né? Que esse paciente também tenha o quê? Que ele tenha um melhor aspecto cosmético do seu pelo, da sua pelagem, né? E que ele tenha uma boa qualidade do seu sono, uma boa qualidade de vida e também tenha o quê? Um convívio saudável junto ao proprietário, junto à família que ele está inserida. Então, para conseguir estabelecer uma boa qualidade de vida no paciente com dermatite atópica, é interessante que nós fazemos o quê? É interessante que nós fechamos esse ciclo, que nós conscientizemos o proprietário do que é a doença, que a gente faça um controle médico da desbiose desses pacientes, por via tópica, tópica ou sistêmica, que a gente mantenha a pele e pelagem desse paciente hidratado para melhorar o aspecto cosmético desse animal. Nos pacientes com dermatite atópica que reagem à comida, é interessante que eles recebam protocolos dietéticos adequados, ou seja, algum desses pacientes, o alimento pode ser um fator extrínseco importante na precipitação do eczema, e eles não podem comer. Nós temos que tentar descobrir quais são as proteínas que eles podem se expor e a que eles não podem se expor, para tentar ajudar no controle médico do prurido. Esses pacientes eles têm que ser mantidos com uso regular de medicamentos para que a gente controle a inflamação e controle o prurido. E com teste alérgico e imunoterapia, muitas vezes a gente consegue melhorar muito a eficácia do controle medicamentoso ou às vezes até tirar o controle medicamentoso, né? Lembrando que, melhorando a qualidade de vida desses animais, esses animais vão ter o quê? Vão ter melhor qualidade de sono, vão interagir melhor com os proprietários e eles vão ficar menos ansiosos. E o não desenvolvimento de quadros ansiosos nesses pacientes minimiza o aparecimento de quadros compulsivos nestes animais, né? O que ajuda muito na sua qualidade de vida e no controle do prurido crônico. Eu queria muito agradecer a todos vocês por acompanharem esta aula ao longo desta noite, agradecer ao convite mais uma vez da Royal Canin e a toda a organização da equipe da VetSmart para que essa aula fosse possível. Agradeço também a minha equipe que trabalha comigo na Pontifícia Universidade Católica do Paraná, assim, e que toca os projetos ligados aí à desbioses, ao controle medicamentoso de dermatite atópica, à aerobiologia, a controle ambiental de alérgenos ambientais, a controle imunoterápico da dermatite atópica, em toda essa equipe maravilhosa que sempre me ajuda, né, e que tanto investe tempo da sua vida pessoal para poder estudar, entender melhor essa doença e ajudar melhor no controle desses animais. Muito obrigado, professor Marconi. Agora nós vamos passar a palavra para a Luciana Peruca, coordenadora de comunicação científica da Royal Canin, que ministrará agora
a sua palestra. Boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, em nome da Royal Canin, a oportunidade de hoje estarmos falando sobre um assunto importantíssimo, que é o manejo nutricional nas dermatopatias, com enfoque na atopia. Então, primeiro, vamos ver quais são os objetivos nutricionais nos casos de cães com dermatite atópica. Favorecer o ciclo de renovação da epiderme, lembrando que esse ciclo ele é rápido, esse turnover, essa troca, de células epidérmicas, ela acontece de uma maneira muito rápida. Auxiliar na reparação tecidual, tendo em vista que muitas vezes esses cães apresentam lesões cutâneas. Restabelecer a barreira cutânea, reduzir o processo inflamatório, o prurido, minimizar as reações de hipersensibilidade, diminuir a perda de água transepidérmica e também melhorar o aspecto da pelagem. E como que a gente faz tudo isso? Como que a gente atinge esses objetivos? Por meio da utilização de nutrientes. Dentre eles, eu listei alguns aqui para nós termos como os mais importantes quando a gente pensa principalmente em restabelecer a barreira cutânea ou a integridade cutânea desse animal. Então, proteínas de alta digestibilidade e aminoácidos que vão contribuir ou propiciar a multiplicação celular, lembrando então desse turnover epidérmico, vitaminas do complexo B e aminoácidos que estão envolvidos na síntese de ceramidas, zinco e ácido linoleico, que vão contribuir para a redução da perda de água transepidérmica, e também ácidos graxos ômega 3, EPA e DHA, e ômega 6, que é o GLA. Quando a gente fala do GLA, ele é um ácido graxo da família do ômega 6 e ele tem algumas funções importantes, mas quando a gente pensa em pele, a função mais importante, impactante na melhora da barreira cutânea é a função anti-inflamatória do GLA. O GLA ele é rico, ele se apresenta de uma maneira muito rica, de uma concentração muito grande numa planta chamada borragem, que é a imagem dessa plantinha que está aí na tela para vocês. Quando a gente faz a prensagem da semente da borragem, a gente consegue a extração do óleo. E esse óleo ele é rico em GLA, que é o ácido gama-linolênico. Pensando agora na família do ômega 3, nós temos dois ácidos graxos importantes, que são o EPA e o DHA, que também têm diversas finalidades ou funcionalidades no organismo. Oxigenação celular, pensando muito em sistema nervoso central e também tecido muscular, melhorando e aumentando a resistência da musculatura, e um papel importantíssimo de pró-anti-inflamatório, que não está restrito à pele, na modulação da inflamação da pele, nos casos, por exemplo, da dermatite atópica, mas também a outros órgãos como rim, intestino, sistema ósseo-articular também são beneficiados com a inclusão e utilização de EPA e DHA. Então, esses dois ácidos graxos, tanto o EPA e o DHA3, que os dois são do ômega 3, EPA e DHA, e também o GLA, que é um ácido graxo derivado do ômega 6, esses três ácidos graxos eles vão contribuir para a modulação inflamatória da pele do atópico. Também temos outros nutrientes importantíssimos. Então, vitaminas do complexo B e aminoácidos auxiliam na síntese, na produção de ceramidas. E por que isso é importante? Porque uma vez que há essa produção, essa síntese de ceramidas adequada, há uma justa posição entre os corneócitos, permitindo então ou possibilitando que não haja perda de água transepidérmica. Com isso, há uma resistência cutânea maior, há uma integridade dessa barreira cutânea. Então, o estado de hidratação da pele, ele é o fator de maior influência
para a manutenção da barreira cutânea. E a gente consegue melhorar esse estado de hidratação com a inclusão de vitaminas do complexo B e aminoácidos. A gente não pode esquecer de complexo de antioxidantes, então vitamina C, vitamina E, luteína, taurina. Por quê? Porque todos os animais doentes, todo o organismo doente apresenta uma produção de radicais livres muito grande. Então, os antioxidantes endógenos, nessas situações de enfermidade, muitas vezes eles não conseguem combater todos os radicais livres que são produzidos por aquele organismo doente. Então, há necessidade de inclusão de antioxidantes justamente para fazer a proteção dessa célula, combatendo então os radicais livres. Lembrando que esses radicais livres normalmente agridem o material genético da célula, levando então uma alteração de toda a sua memória e de toda a sua funcionalidade. Então é importantíssimo que a gente faça a inclusão de antioxidantes também na nutrição do cão atópico. Nós temos uma linha de produtos, que é a linha Skincare, para cães com dermatite atópica, mas também com outras dermatopatias. No caso da Skincare Small Dog e da Skincare Junior Small Dog, são cães então com dermatopatias diversas, as indicações, e também para cães com dermatite atópica, exceto aqui alergia alimentar. Para alergia alimentar a gente tem uma outra linha, que é a linha hipoalergênica. O que tem esses alimentos, que conseguem contribuir então para a pele desses cães com essas dermatopatias? Eles têm esse complexo dermal, que a gente chama, que na verdade é a inclusão do EPA, DHA e do GLA, uma proteção, um aumento na integridade da barreira cutânea, que vem muito do complexo das vitaminas do complexo B e dos aminoácidos, diminuindo então a perda de água transepidérmica, a inclusão dos antioxidantes, como a gente acabou de comentar. No caso da Skincare Small Dog, nós temos aí um complexo de proteção dental, de saúde dental, por meio de um croquete adaptado, então com o formato, com o tamanho, com uma resistência que vai permitir estimular a mastigação do cão e promovendo então uma redução, uma eliminação da placa bacteriana e diminuição na propensão de formação do cálculo dental. No caso da Skincare Junior Small Dog, que é um alimento então para o cão pequeno, filhote, então essas são as diferenças principais. A Skincare Small Dog é para o cão pequeno adulto, a Skincare Junior Small Dog é para um cão pequeno filhote. Nós temos um outro benefício aí, que é a saúde digestiva, respeitando então essa fase de maturidade, de sensibilidade gastrointestinal na qual o filhote pertence. Esse estudo é um estudo que comprova clinicamente a eficácia do alimento Skincare Small Dog. Ele foi feito com 47 cães, é um estudo multicêntrico, então envolveu a França, a Bélgica e a Espanha. Foram 18 clínicas, 47 cães, nos quais eles apresentavam dermatite pruriginosa, incluindo casos de atopia não relacionada aos alimentos. Esses cães eles foram alimentados com o produto Skincare Small Dog durante 3 meses e observou-se 3 vezes a redução do score de CADESE nesse período de 3 meses de alimentação com o produto Skincare Small Dog. Lembrando que esse score de CADESE é um score que vai verificar o prurido, vai verificar coceira. Então houve uma diminuição nesse score nesse período de 3 meses. Lembrar que essa pontuação, essa verificação de diminuição foi feita tanto pelos médicos veterinários clínicos que atendiam esses pacientes, assim como os respectivos tutores desses cães. Com isso, a gente tem uma linha completa, o alimento tanto para o adulto como para o filhote, respeitando a fase de vida de cada um, alimentos coadjuvantes que auxiliam então no tratamento e na melhora da condição clínica desses pacientes, favorecendo então para que a pele desses pacientes esteja mais resistente e que as manifestações então sejam diminuídas.
Obrigada, espero que vocês tenham gostado da apresentação. Lembrem-se sempre que a gente tem muitas informações no nosso portal VET. Consultem, aproveitem e até a próxima. Muito obrigado, Luciana. Chegou o momento de conhecermos o sorteado que levará para casa o kit de produtos da linha dermatológica da Royal Canin. Lembrando que só participa do sorteio quem se cadastrou e acompanhou a nossa transmissão ao vivo. O sorteado vai aparecer agora na tela para você.